Que prazer, Leonor, Leonor Rosa. Um prazer enorme ter você aqui. Muito, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar nesse momento, nesta nossa série, nesse canal que eu idealizei e estou aqui alimentando com inspirações sistêmicas. E o que quer dizer isso? Eu busco inspirar todos os profissionais, na medida do possível, com apresentações das mais diferentes profissões. Por exemplo, você, Leonor, eu sei que sua profissão de origem é socióloga, e aí você vai nos contar o que aconteceu com esta socióloga para estar aqui hoje como terapeuta, cuidando de pessoas maravilhosamente. E eu tive a honra de te conhecer num dos meus cursos e fiquei muito feliz, porque sei o quanto você é dedicada à busca do autoconhecimento e da preparação para ser e atuar na vida. Então, Leonor, por favor, apresente-se, conte-nos quem é você, essa pessoa linda, maravilhosa, por favor. Vamos lá, Berenice. Agradeço o convite, né? E como compartilhar é agregar conhecimentos, não quer dizer que exista uma única verdade, né? Cada um tem a sua e tem a verdade verdadeira. Então, aqui, para falar de mim, é uma forma muito simples, né? Fiz uma graduação, um caminho dentro do setor universitário que foi a parte da sociologia, e me aprofundei nas políticas públicas, né, da saúde, e também me graduei dentro da parte da saúde do tratamento com a bioquímica, né, com a biologia do corpo, e essa parte que está muito mais relacionada às partes energéticas do corpo. Dentro dessas graduações, a gente vai percebendo a natureza do ser humano na convivência social, com o meu olhar de olhar o todo, porque o sociólogo ou o psicólogo analisa o indivíduo com sua demanda, e o sociólogo analisa vários indivíduos com suas demandas. Então, dentro desse meu olhar mais amplo, eu fui galgando essas vertentes das terapias, com várias abordagens, né, dentro dessa ciência terapêutica, e cheguei até o que nós chamamos hoje de constelações sistêmicas. E cheguei até você com o que eu achei assim, o divisor de águas, que era tudo que eu procurava, que era necessário, né, tirar de uma filosofia uma postura para agregar em qualquer área que a pessoa possa estar atuando dentro do seu perfil família, do seu perfil trabalho, do seu perfil currículo. Então, a Leonor Rosa, ela juntou essa vertente socióloga com ensinamentos da saúde e com um olhar para o indivíduo dentro da sociedade. Que maravilha! E é exatamente isso, a postura sistêmica para ser e estar na vida. E aí, Leonor, eu tenho uma curiosidade enorme, quero ouvir você, como foi essa junção dessa transdisciplinaridade do conhecimento e o nosso curso Postura Sistêmica para ser e estar na vida, que foi onde eu conheci você, por favor. Bom, vamos lá, né? Eu fui convidada pela presidente da área, né, dentro da OAB, da seção da Comissão do Direito Sistêmico, que já foi reeleita novamente esse ano, a Milena Celestino, para acompanhar um grupo, né, dessa comissão, e poder instruir com o que é verdadeiramente o olhar dentro do direito para a necessidade dessa postura de olhar integrativo. E foi apresentado para mim o OAB Constela. E aí surgiu o que eu achei assim fenomenal, esse olhar de
saber extrair dessa filosofia que tanto está sendo difundida no mundo inteiro, através das bases do Bert Hellinger, né, do que nós chamamos de constelação sistêmica fenomenológica e familiar, você sabiamente pegou a nata da postura para integrar tudo isso a essas ordens do advogado dentro da OAB, porque eu cheguei até você através da OAB, da necessidade de implementar uma postura sistêmica. E o que eu encontrei dentro do seu curso foi exatamente o perfil como socióloga e um olhar de saúde, né, saúde social mesmo, dentro desta área do direito, as consciências muito adoecidas do advogado, né, nesse perfil de frustrar-se perante a realidade do que é colocar a profissão para acontecer e o pensamento que ele tem em relação à balança do equilíbrio da justiça das demandas de uma sociedade, de um grupo específico. E o seu curso, ele trouxe isso, Berenice. Ele trouxe esse colocar na balança como eu posso, né, me comportar para ter mais saúde para lidar com as demandas do próprio direito. Então, eu cheguei até você através deste viés, né, a OAB, ambiente, né, Comissão do Direito Sistêmico, com necessidade de conhecimentos sistêmicos. Por isso que eu cheguei até você. Você também é consteladora sistêmica familiar, né? Dentro da fenomenologia, dentro da filosofia de Bert Hellinger. E como foi para você trazer esse conhecimento com aplicabilidade, por exemplo, nas suas terapias, na sua forma de ver e estar na vida? Trouxe um diferencial? Berenice, total, tá? Mas eu quero partir do princípio de algumas consciências que formaram a minha base, né? Por exemplo, Anton de Cron, que trabalhou muito a parte da organização, né? A parte do sistema organizacional, que são as empresas, que são as elaborações de sistemas corporativos, que ele vem muito com essa consciência sistêmica dentro das empresas, dentro dos núcleos, das contratações, dentro dos ambientes em que a empresa fica adoecida como um organismo vivo. Então, essa base, ela nos leva a tirar desse composto grande que o Bert Hellinger reúne para uma ramificação empresa. E aí vem o quê? A postura sistêmica nesta área empresarial através do holandês, né, Anton de Cron, que tem uma experiência incrível dentro das organizações, que criou essa vertente para empregar dentro das empresas. Então, as pessoas às vezes acham que nós estamos falando de terapias no senso comum, né, de uma abordagem breve, como se fosse tratar um indivíduo. Não, nós estamos tratando uma postura dentro dos âmbitos no qual o indivíduo vai pescar o peixe para sobreviver, vai trabalhar com relacionamentos dentro da própria família, vai trabalhar com relacionamentos dentro do âmbito dele, de galgar, né, o seu status na vida. Então, essa visão sistêmica, eu vou lá para o Anthony de Cron, porque ele é muito pragmático, né? Então, você diz assim, como que você levou isso, fez diferença na sua vida? Fez, porque eu saí de um senso comum, raso, para entender que essa abordagem ela vai para dentro das organizações, para dentro de um organismo que tem várias vertentes, desde a contratação, do RH, dos núcleos de oficinas, né, de produtividade dentro de uma grande empresa, de uma corporação. E aí a gente pensa assim, uau, mas dentro de uma corporação, você leva um sistema de constelação sistêmica fenomenológica e familiar? Não, porque você está com a palavra família. Né? Dentro de uma empresa, você vai tratar a sistêmica das necessidades de uma empresa. E aí vem o seu curso, Berenice.
que é uma postura sistêmica. Então, um treinamento de postura sistêmica é você incluir todos os pontos de dor que estão dissonantes com aquela a necessidade do todo, que agora eu estou falando de empresa, para que o todo se organize respeitando o indivíduo funcionário, o indivíduo patrão, o indivíduo gerente, o indivíduo que vai usufruir daquela manufatura, daquele produto. E aí nós conseguimos perceber, uau, então a postura sistêmica para as empresas, sim, para as organizações. Eu conheci a Berenice falando para o conceito advogados. E é um conceito que cabe muito bem dentro das organizações, porque você está preparando o indivíduo para saber lidar com as legalizações de uma organização. Você é um funcionário contratado assim, como que vai pensar e agir toda a estrutura que conversa com esse funcionário? Postura sistêmica. Qual é o seu lugar na vida desta empresa? Não é isso, Berenice? Está fazendo sentido aí? Total sentido, querida, exatamente isso. E você está trazendo um dos pontos mais importantes, a questão da estrutura, onde trabalhamos, que é exatamente o que foi criado, constelação estrutural. Porque também aí as ordens que nós chamamos ordens do amor, mas também podem ser chamadas ordens da vida, a hierarquia, a anterioridade e o pertencimento, né? Tudo faz parte. Por exemplo, um conflito numa empresa, num organismo empresarial, pode ser não atender a questão da anterioridade. Nós temos vários exemplos de empresas que o fundador foi, de uma certa forma, excluído ou desprestigiado, ou então os herdeiros vêm e falam, não, vamos fazer tudo diferente, aquilo não era daquela forma, não era bom, agora que vai ser bom. O que acontece com essas empresas? Elas vão à bancarrota, elas falem. Então, nós temos que olhar dentro das empresas também, das estruturas, que há as mesmas ordens: hierarquia, pertencimento e equilíbrio, como foi ensinado na filosofia sistêmica, bem como a questão das ordens da ajuda, de dar aquilo que somente temos para dar e receber aquilo que precisamos, que é uma das ordens. Por exemplo, o funcionário, muitas vezes, vai trabalhar e coloca a empresa ou o patrão que está representando a empresa, ele coloca no lugar do pai. E aí se torna um filho ingrato, rebelde, insatisfeito, e tudo isso a postura sistêmica, a filosofia sistêmica traz como fonte de equilíbrio para um relacionamento saudável. Porque nós não recebemos nem quando nascemos, nem quando vamos para o colégio, nem quando vamos para a universidade, em nenhum momento da vida nós recebemos um manual de saber viver. A gente vai para a vida assim, com a cara e com a coragem. E além de todas as nossas os nossos traumas, as nossas crenças, os nossos valores. E me fala um pouquinho disso, por favor. Vamos lá. Eu vou aproveitar para falar desses valores, né? Vou citar um exemplo. Eu comecei atendendo vários advogados, né? E um desses advogados é de praxe. Ele pega um processo e ele quer fazer um movimento sistêmico em cima daquele processo. Não é uma constelação familiar, é uma constelação sistêmica. Por quê? Porque não é do âmbito da família, né? Ele traz as empresas que ele atende. E pegando esse gancho, tudo que você falou, que reúne as partes de maneira muito orquestradas, né? Aí o advogado me trouxe um tema
que já era um processo que já estava na justiça, a empresa contrata ele na época da pandemia. Vou ser bem breve e sucinta para você pegar assim como que é dinâmico dentro dessa visão das constelações estruturais, né? Que eu tive a oportunidade de fazer uma imersão com a Alja Maine, que é aluna do Matias, né? Que trouxe essa compreensão da constelação por estruturas. E aí eu fui trabalhar com essas estruturas dentro desse atendimento. Então, qual era o tema? A empresa de entregas, né? De entregas de produtos, caminhões que ficam na rua, no período da pandemia, teve uma fatalidade de atropelar uma criança. E numa manobra, numa coisa simples, né, atropelou uma criança e essa criança faleceu. E o advogado era o advogado da parte da empresa. E ele veio trazer para que ele pudesse fazer uma análise devido a um desconforto da parte dele. Ele queria analisar as partes do processo. E aí trouxemos para o tabuleiro, colocamos todas as demandas, né, desse processo de maneira estrutural e analisar os pontos de desconforto e os pontos de conforto, para que ele possa entender qual é o caminho mais acessível. O que esses movimentos trouxeram à tona, né? Primeiro, o envolvimento emocional da empatia do próprio advogado com a família que perdeu a criança, porque ele também tem uma filha, mais ou menos da idade da criança que faleceu, e ele estava emaranhado em relação a ter uma parte de entender que a empresa tinha culpa, né? De entender que uma raiva, né? Que é o quê? Ele estava emaranhado com a outra parte. E aí a necessidade dele ser isento, né? Para que ele possa olhar o todo. E foi por isso que ele buscou essa constelação estrutural. O que a constelação trouxe como fenomenológico? Para quem não sabe, o fenomenológico é aquilo que você não interfere, é aquilo que surge sem a nossa vontade. É um fenômeno que acontece sem interferência de ambas as partes, ou seja, nós vamos observar algo que está na natureza daquele campo, né? Mas nós não vamos entrar na parte didática, só para dar um up, né, de compreensão breve. E aí aquilo foi apontando o olhar da parte que buscava culpar a empresa com raiva da família e mostrou a empresa, né, a empresa no centro do tabuleiro e os donos da empresa. Fechando esta constelação, resultado dessa constelação, mostrou que a necessidade da família era de ser vista na dor de perder. E a necessidade da empresa porque a montante que elas estavam querendo, que a família estava querendo, iria fechar a empresa. E aí a constelação mostrou que a morte dessa criança ia levar vários pais de família a atentar contra a própria vida, porque eles iam perder a única renda durante uma pandemia. Porque e detalhe, são caminhões de entrega de comida, são caminhões de entrega de manufatura de bens de serviço para alimentar a população que não poderia sair de casa. E era uma empresa que teria que fechar. Então, várias coisas ruins iriam acontecer em detrimento, em função daquela necessidade da família ser vista. Então, quando os movimentos sistêmicos, de um olhar sistêmico, de uma postura sistêmica, levam isso para o advogado, o que acontece? Essa ética e conduta em trazer o quê? O respeito para com a família que perde a filha, que a empresa lamentar realmente profundamente por aquilo que é um desafio para a empresa, evitar isso, já está no dirigir um carro, você já está se colocando nesse desafio, né? De acontecer coisas de fatalidade, e poupar outros pais de família de não levarem comida para sua casa.
e filhos perderem pais. E aí veio um up do próprio advogado entender, uau, então, o que eu tenho na minha mão, Berenice? Eu tenho a possibilidade de equilibrar a empresa, né, ver a dor dessa família, né, incluir essa família na dor da empresa, compensar essa família não pela perda, mas sim por mostrar que podemos fazer um trabalho social, porque se o falecimento dessa criança não pode gerar outros falecimentos, manter esses pais de família dentro do trabalho e equilibrar essa função, né, de ética, de conduta, de valores, de manter uma função importante para uma sociedade no momento que pandemia estava tudo fechado, Berenice. E o advogado foi muito feliz, porque ele levou a defesa exatamente contra absolutamente ninguém. Ele trouxe as necessidades da família, trouxe as necessidades da empresa, trouxe as necessidades de outra família por trás da empresa e conseguiram chegar num equilíbrio social para a empresa oferecer o seu tempo numa ação coletiva e não numa ação de repetir uma raiva, ou uma mágoa, ou um ressentimento. E aí veio uma paz para a família, veio uma paz para o núcleo da empresa e veio uma paz para os funcionários que puderam ser incluídos como feridos no sentido de poder perder o emprego. Então, eu acho que esse exemplo traz muito isso: ética, equilíbrio, inclusão, postura sistêmica do advogado para saber como incluir a dor dele, como incluir a dor da família, como incluir a dor da empresa. E ali um caminho comum de acertos de equilíbrio do que nós chamamos das ordens naturais da vida. O pertencimento da família com a dor dela, o pertencimento da empresa com a necessidade de não falir, porque outros iriam sofrer, a hierarquia de que quem estava com necessidade maior naquele momento era aquela família, de incluí-los num lugar importante da empresa, né? E o equilíbrio nessa função de dar e receber para equilibrar o que entregar como a recompensa para a sociedade pelo mal ferido, né? Pelo inevitável, porque já aconteceu. Que maravilha trazer esse exemplo tão esclarecedor. São as nossas histórias de vida, os exemplos que esclarecem a forma que estamos falando dessa postura de ser e de estar na vida, né? E mostrando, inclusive, a nossa interdependência, daquela frase que até se diz que uma folha que cai do outro lado do mundo, ela reverbera aqui em mim. Aquilo que é dito por outro reverbera em mim. O que está em você está em mim. Então, a postura sistêmica também nos coloca nesse lugar de poder olhar esta interdependência que temos em todos os elementos da Terra, nesse espírito colaborativo, porque viemos para a Terra para colaborar um com o outro. E esse é um dos viés também de muita importância daquele que tem a postura sistêmica. Como é para você essa postura de colaboração que nós temos de um para o outro, na busca da harmonia, da fluidez, da paz entre todos nós aqui na Terra? Eu vou também para uma outra base, né, que me inspira cada vez mais a me manter pesquisando e trabalhando. Eu vou agora lá para Mariana Franklin, que é a criadora da pedagogia sistêmica. Quando você diz assim, como é para você, Leonor Rosa, né, essa integração dessas pontas, que o bater da asa de uma borboleta, né, interfere em várias moléculas que atingem toda essa malha magnética que está conectada por uma lei maior, né? Que podemos dizer que nós somos meros especuladores dentro de uma ciência possível para nós no momento.
assim como é possível analisar esse universo quântico. Então, eu vou lá para Mariana Franklin, porque o que ela fez? Foi exatamente isso. Ela, dentro dos conhecimentos e das experiências dela com o Bert Hellinger, ela levou para uma experiência dentro do núcleo da escola, com mais de 30 anos como pedagoga, psicopedagoga, como professora, né? Trabalhando muito com alunos de migrações dentro da Alemanha, né? Porque a área dela era receber muitos dos imigrantes, a escola dela tinha alunos de várias partes do nosso planetinha, né, do nosso mundo. Então, ela lidava com bases culturais diferentes, que é o que você traz. Como que o movimento de uma folha que cai de uma árvore pode interferir no todo? Como que eu penso isso? O que ela fez com o trabalho dela? Ela foi muito feliz em entrar nesta grande aventura tecnicamente pautada, e fazer as experiências dela, entregando os conhecimentos naturais, que é o grande pertencimento, isso está intrínseco na natureza humana, né? O momento de chegada que tem a hierarquia, todo mundo tem o seu lugar, o filho, o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho, quem vem primeiro, né? O casal ou o pai ou a mãe? O casal, então isso é natural. E a hierarquia de troca, que também está na natureza dos nossos povos. Então, ela fez uma grande oficina de maneira muito sábia, fazendo essa troca dentro dos conhecimentos dela no mundo das partes das terapias sistêmicas com o mundo escola. Aí ela deixa surgir e emergir o que ela chamou de a sistêmica pedagógica, pedagogia sistêmica. Através de quê? De uma experiência técnica como uma grande pedagoga na Alemanha, e aí ela percebe a natureza da escola dentro do que você, Berenice, traz no seu curso. Postura sistêmica. E ela fez o que toda oficina dentro dos primórdios passa. Você vai experienciando para dividir o que é necessário naquele ambiente e o que é desnecessário naquele ambiente. O que dá certo e promove a proposta do ambiente e o que não promove a proposta do ambiente. E aí ela fez isso com uma maestria dentro do livro dela, né, Pedagogia Sistêmica, onde ela relata no final do livro que você não pode confundir tratar da área familiar dentro da escola. O que isso quer dizer? Uma postura pedagógica com uma visão sistêmica, holística, porque o holístico ele é sistêmico, o holístico ele pega todas as informações para analisar o ser dentro do âmbito escolar. E assuntos de família, né? Por isso que não é constelação familiar para a escola. Não. Você tira a família e devolve a família para o núcleo dela, porque ela tem que ter muito respeito, né? E inclui a socialização dentro da escola. Que foi o que você, Berenice, fez com maestria. Você pegou dentro de todos os conhecimentos que não são só de natureza Bert Hellinger, né? Porque antecede Bert Hellinger essa visão sistêmica, e você foi lá e pegou todos os componentes de olhar no olhar holístico, sistematizado no sentido de tudo o que está dentro do indivíduo. Então, a Mariana Franklin, ela foi muito feliz de poder perceber isso e sair pelo mundo afora, né? Saindo da Alemanha e divulgar isso, Japão, China, né, Brasil e tantos outros países já com mais de 70 anos de idade, não é uma garotinha, informando as pessoas. Treine o seu corpo dentro da sua corporação escola para ter uma visão sistêmica de incluir o aluno com a capacidade que ele tem de produzir mais dentro do currículo e respeitar a maneira como ele integra a cultura familiar, ou seja,
deixa com a família o que é da família e traz para a responsabilidade curricular o que é da escola. E aí eu respondo você dessa maneira. Mais uma vez, o bater de asas de uma borboleta, o cair de uma folha, faz com que várias moléculas criem oportunidades para uma mudança dentro de um campo morfogenético, que é o quê? Mudar o que está impregnado no campo morfogenético. Porque essa ideia de campo morfogenético, a base das constelações... Não, meu querido, campo morfogenético é a repetição do mais do velho. O mais do velho impregnado em um disco de vinil, que aquela agulha repete a mesma música. A única coisa que faz é você vai lá vir o disco para escutar a mesma qualidade de música numa versão diferente. Então, toda a visão sistêmica vai para esse campo morfo com impregnações de mais do velho, o mais do hábito repetido, para trazer o que nós chamamos de expansão de uma consciência, tipo assim, eu posso fazer diferente pelo meu sistema. Então, dentro das escolas pode fazer diferente, dentro de uma postura sistêmica, dentro das organizações pode fazer diferente, dentro de uma postura sistêmica. E assim eu te respondo, Denise. Eu só agradeço toda essa explanação brilhante, rica. Meu Deus, eu estou muito feliz aqui, muito feliz com você. Eu tinha certeza que o nosso papo ia render muitos temas. E olha só, passamos pelas constelações estruturais, já estamos aqui com esse olhar para a pedagogia sistêmica. Inclusive, eu acabei de fazer uma pós-graduação em pedagogia sistêmica, e realmente as nossas escolas é necessário que tenhamos um novo olhar para a educação, um novo olhar para a criança, com todo o seu acervo, como você disse, ela não vem como uma folha em branco para a escola, ela vem com toda a sua riqueza adquirida do seu sistema familiar e até mesmo do campo morfogenético impregnado de tudo que é possibilidade, do que é fidelidade, do que é desafio a ser modificado. E realmente a postura sistêmica é para transformar, reconfigurar, mas com um ponto muito importante, valorizando que tudo que nos trouxe até aqui é de extrema importância. Sem isso, não seríamos o que somos, né? Então, é fantástico olhar para isso. E uma das coisas, mudando um pouquinho essa riqueza, eu quero ouvir, porque você mencionou aí no contexto a necessidade de cuidar deste corpo. Então, por exemplo, a meditação, a nossa composição energética, como podemos estar da melhor forma como indivíduo, como ser integral, para participar dessa sociedade com plenitude. Me conta. Berenice, dentro de uma das minhas graduações, né, como eu falei no começo, eu trabalho com o biomagnetismo, a biofísica da saúde, equipamentos de frequência para trabalhar com as partes mais sutis, né, da inteligência do nosso corpo. Eu trabalho muito dentro da área da neurociência, que é um dos projetos que eu desenvolvi, reunindo vários livros de autoajuda, né? Porque as pessoas compram os livros de autoajuda, leem 3 páginas, 20 páginas, que lindo, vai lá e coloca na prateleira, né? Vai lá e faz assim, tum, 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 tum. Porque ele precisa de um suporte para fazer as mudanças, né, das sinapses químicas, né? As sinapses do seu cérebro. Então, quando nós falamos dessa olhar para a saúde do ser, como você disse agora, e a saúde da pessoa, né? E a parte do indivíduo nesse olhar de saúde. Nós temos que entender que quando
fala de saúde, existe o corpo, que é a energia condensada, nada mais do que energia condensada, para a expressão psíquica de uma centelha inteligente que está de passagem, pelo princípio de que estamos de passagem em um mundo que colocamos o nome de matéria, material, com uma inteligência dentro de tudo que a gente viu da religião. Toda religião acredita na vida após a morte. Ponto. Ela pode não acreditar o como isso acontece, como isso é avaliado. Mas se é religião, acredita na vida após a morte. Morre e vai para o inferno, morre e vai para o céu, morre e fica não sei aonde, não interessa. Então, existe o princípio inteligente que parte do físico. E para ter uma saúde integral, né, olhar o indivíduo com uma saúde integral, você tem que olhar, principalmente para nós duas, que já temos 35 anos de idade, que não chegamos aos 40, nós temos um acúmulo de respostas químicas para as nossas dores e nossas experiências felizes e não felizes. E para que se olhe para isso, você tem que olhar o indivíduo numa maneira ampla. O indivíduo saiu de uma família, então eu vou olhar o contexto de crenças descendentes da família que integram o indivíduo. Eu vou olhar o indivíduo dentro das patologias físicas. Dor no quadril representa uma emoção acumulada, dor na cabeça, dor, então, a parte das patologias químicas, né? Vou olhar o indivíduo dentro do psique individual dele, como que ele organiza, né, o que está externo a ele. Vento, ar, fogo, ambiente, casa, ambiente, livros que lê, ambiente, tudo que integra o ser que está à minha frente como um olhar holístico. Parar das pessoas achar que holístico é moda. Holístico é você ser multitarefas dentro de um olhar da perspectiva psíquica, né? Multitarefas é olhar para o indivíduo com várias ferramentas e trabalhar as várias vertentes que ele tem. É o indivíduo mãe. Berenice, você é mãe? Sim, sou mãe. Você é filha? Sim, sou filha. Você é avó? Sim, sou avó. Tudo isso dentro de uma única pessoa. Berenice, você é uma empreendedora? Sim, sou empreendedora. Berenice, você também é paciente de médicos para olhar a sua saúde? Sim, sou paciente de médicos. Você também é graduada e tem uma profissão, Berenice? Eu não entendi a pergunta. Você também é graduada e tem uma profissão com a graduação? Você é o quê? Sim, eu sou advogada. Então, como que eu vou trabalhar dentro do âmbito da sua saúde se eu não olhar para você com todas as facetas da Berenice? Porque dentro desse bate-papo, você é minha entrevistadora, eu sou sua convidada. Mas você tem um objetivo. E aqui você é essa persona, né? Essa resposta de necessidade. Mas dentro do meu atendimento, quando você agenda comigo, tá? Você vai ser olhada como mãe, filha, vó, como advogada, como a dor patológica. Então, eu vou integrar você em tudo aquilo que resume o que você me traz hoje, que é o quê? A causa raiz do que você tem. Então, o que é olhar um indivíduo com uma necessidade de saúde psíquica? É olhar onde o corpo fala. O corpo já fala com a gente o tempo inteiro. E aí nós vamos para várias vertentes de estudos com embasamento, de trabalhos de campo. Contra fatos não tem argumento. Então, são pesquisas que relatam fatos daquilo que compõe a saúde integral de um ser. Aí eu venho aqui para a Ingela Robb. A Ingela Robb, ela fala das dimensões sociopolíticas, né, das constelações para a mudança de paradigma na área da educação de saúde, né? O Gunther Weber e tantos outros dentro dessa vertente constelação. Por que eu volto para as constelações? Por que eu trago pessoas
cientistas de mais de 80 anos de idade, com carreiras, assim, eu diria assim, com carreiras, eu não estou sabendo trazer a palavra, assim, com anos de carreiras, que não iriam jogar anos de experiências e títulos para olhar para as constelações sistêmicas e familiares e integrar dentro dos atendimentos e do contexto de final de carreira. Por que eu vou colocar em questão anos de carreira para incluir uma sistêmica que vem das constelações sistêmicas, fenomenológicas e familiares? Porque são alunos do Bert Hellinger. Eu não poderia deixar de citar esta base, porque esta base, ela deu início a inúmeras pesquisas, que toda a base do Bert Hellinger, que trabalha por inúmeras outras ciências, né, são reverenciadas através do Bert Hellinger, porque nada mais ele nunca se vangloriou, ele sempre se colocou como uma ferramenta para as ferramentas que levaram ele até onde ele chegou. Então, quando a gente reverencia o Bert Hellinger, nós estamos reverenciando várias técnicas, né, de bases científicas da natureza do psique, das reuniões de terapias em grupo, que são uma vertente de mudança para tantas pessoas de renome incluírem no final da carreira, que já passaram por tudo, para trabalhar com a postura sistêmica nas escolas, a postura sistêmica nas organizações, a postura sistêmica dentro do âmbito da saúde, a postura sistêmica dentro das organizações da justiça, porque nós não podemos deixar de entender que o Brasil também tem o mérito de implementar tecnicamente a postura das constelações familiares dentro do judiciário. E é claro que é uma oficina, não é uma imposição, é uma oficina como a Mariana Franklin fez, como tantos outros fizeram em outros países. Então, os advogados hoje, olhar para a sistêmica das constelações é encontrar um caminho holístico, um caminho de saúde integrativa, né, para tratarem de suas questões pessoais. Estou falando o próprio advogado. E eu faço uma reverência. Eu não sou advogada. Eu sou de uma família de muitos advogados. Eu sou a ovelha negra da família. Nunca gostei do direito. Sempre tive birra com essa tal dessa balança da justiça. E eu posso dizer que depois que eu encontrei esta postura sistêmica dentro da postura de um direito digno de balança da vida, foi incluir o advogado cansado com um sistema extremamente de crenças e fechado, para que possa fluir melhor o que a sociedade precisa. E aí vem as barreiras, as resistências necessárias. Toda resistência que a própria justiça está colocando merece a minha reverência como socióloga, porque as resistências estão chamando a atenção a uma necessidade de turma, adequa melhor para esse ambiente esta sabedoria nata de incluir holisticamente, sistemicamente, os emaranhados dos processos. Porque a justiça não pode responder por uma coisa que ainda não experienciou com mais a propriedade de estudos técnicos de aplicabilidade. E ela não pode nascer e simplesmente pelo que foi bom para mim, como advogado, ou como juiz, ela vai nascer com a minha cura, compartilhando em âmbitos de peças pequenas para que possam beber na fonte. E isso é transcorrer livremente, respeitando, como você mesmo, Berenice, falou no início,
Você não pode entrar dentro de uma corporação, dentro de um processo antigo, sem respeitar as origens. Todas as pessoas que já estão dentro do Poder Judiciário, que não sabem fazer diferente, que fizeram para sobreviver uma questão de organizar, né, a problemática de dor de uma sociedade, vive assim, ó, tentando diminuir os seus problemas. Então, tudo que é novo precisa ter uma barreira de controle para não emaranhar mais o que já está emaranhado. Então, queridos advogados, que não são meus colegas, porque eu não sou advogada, façam uso da ferramenta em suas vidas. Bebam na fonte. Constelação não é milagre. Constelação é pegar suas responsabilidades e voltar para a sua vida. E se tornar um ser saudável para você estar pronto para trabalhar com as necessidades dos seus clientes. E depois ela vai se integrando amorosamente no âmbito da legalização do seu próprio processo. Ela não pode ser imposta. Ela tem que respeitar, sim. Se o tal da justiça disse, não, querida, não é agora, vou vedar você. Reverência para esse grupo que está lá e está trazendo uma responsabilidade para quem tem os conhecimentos. Aí a gente volta para o nosso lugar e deixa com que essa turma sinalize, opa, então agora eu quero conhecer mais. Por quê que não estão querendo? O que, que tem de bom aí, né, Berenice? Exatamente isso, querida. Porque a, a justiça, o sistema judiciário, ele antecedeu a toda essa inovação. Então, eu, olhando com a postura sistêmica, através da filosofia sistêmica, olhando e reverenciando todo o conhecimento que amealhamos e que nos trouxe até aqui, é isso que devemos fazer, reiterando toda a beleza que você acabou de mencionar e, principalmente, observando que nós, advogados, estamos vivendo num sistema muito adoecido, inclusive, porque temos o maior número de processos que se possa imaginar no mundo. Temos o maior número de advogados do mundo. Temos o maior número de faculdades despejando novos advogados todos os dias do mundo. Então, nós, principalmente no Brasil, é necessário que olhemos com muito cuidado esse nível de beligerância, esse nível de conflito que vivemos. E só conseguimos quando nós, advogados e operadores do direito, assumimos a responsabilidade social que temos. Nós somos um elo de ligação entre a sociedade e o judiciário. Então, esse meio que eu faço, eu tenho que ser uma pessoa diferente, eu tenho que ter responsabilidade, eu tenho que ter respeito, eu tenho que ensinar o protagonismo de cada pessoa, porque o conflito é de cada um, não é do advogado, como você mencionou naquele exemplo anterior, onde o advogado fez uma contratransferência, se colocou no lugar da família e foi como um Dom Quixote de La Mancha para resolver a questão. E a grande maioria dos advogados no nosso país são verdadeiros Dom Quixote de La Mancha. Eles veem quimeras, monstros em todos os lugares. Não, e não é assim. O conflito é natural da existência. Tudo é um grande conflito. E a forma que eu trato esse conflito é que vai fazer a diferença. E nós, operadores do direito, advogados, precisamos olhar holisticamente. Holisticamente quer dizer com toda essa amplidão do que é um ólon, dentro da filosofia grega, inclusive, né? Holístico, de repente, ficou um tom diminuído, mas não, ele é grandioso, ele é do
todo, a minha visão do todo, a minha total amplitude. Então, é nesse sentido que eu achei muito lindo tudo que você trouxe até aqui, e como o nosso tempo já está chegando ao final, eu quero que você faça o encerramento, e eu já peço desde já que as pessoas que estejam nos ouvindo deem aí o nosso like, o seu like, se inscrevam no canal, para que nós possamos aí divulgar trabalhos maravilhosos como esse que você também está trazendo hoje. Meus agradecimentos, querida, é com você. Eu agradeço, né, o carinho e deixo aqui uma mensagem para vocês que estão assistindo essa live. Você tem que ser o cientista na sua própria vida. Você tem que experienciar determinadas possibilidades para que você possa falar um pouco sobre elas. E falar do seu âmbito, da sua experiência, não quer dizer que seja a verdade verdadeira, porque existe a minha, a sua, da Berenice e a própria verdade em si. Partirmos da nossa visão e experiência, aquilo tem uma medida pessoal. Agora, quando ampliamos essa medida, nós incluímos as facetas que nos fazem retornar à vida com mais sabor, as diferenças que se reúnem em uma socialização de respeito. E você pode ter a certeza, é possível sim quebrar hábitos trabalhando com a parte química do seu cérebro. O hábito de repetir os padrões da sua família, repetir o padrão de escassez, repetir o padrão de relacionamentos abusivos, repetir o padrão de problemas com herança. Observa, padrões também estão no âmbito químico da terceira dimensão. E é possível, sim, através de vários movimentos e treinamentos de novos hábitos, você se qualificar para a mudança da vida, a mudança dos resultados, como diz o próprio Albert Einstein. Da mesma consciência não pode sair novos resultados. Se você é uma consciência fixa e deseja novos resultados, você tem que buscar uma nova persona, uma nova habilidade, treinar essa habilidade. E o que nós falamos aqui o tempo inteiro, a possibilidade de integrar a sua mudança faz com que você ative a mudança do mundo lindo que você está querendo encontrar. Então, seja a mudança. Não espere do externo a mudança que você tanto procura. O meu carinho, né? E ficamos por aí. Nos encontramos em breve, quem sabe, na vida, né, Berenice? Ó, gratidão. Gratidão, minha querida, e convidamos todos a seguir Leonor Rosa no seu trabalho maravilhoso, a nos seguir Berenice Lancaster também, divulgando essa nossa postura sistêmica de ser e estar na vida, e através da nossa série Inspirações Sistêmicas, que hoje eu me sinto aqui profundamente inspirada por você, Leonor. Minha gratidão, minha querida. Um grande beijo. Quero encontrar você mais vezes. Espero que você volte para trazer aí outras informações maravilhosas para a gente. Obrigada, viu?